Vamos descobrir agora se colou as chapas laminadas de fibra de vidro nas paredes do nosso banheiro. Vamos descobrir agora. Que medo. Vamos ver. Ó. Bota no chão. Tá, mas isso aqui quanto que vai ser? Isso a gente não sabe, vamos começar pelos 10. Os mais retos e certinhos que a gente conseguiu fazer, hein, Jéssica? Pois é. Mas dá medo. Sim, a função de não poder Dá errar. muito medo porque tu não pode errar, porque se errar, perdemos uma chapa inteira de compensado naval, que não tão barata. Sobrando espaço. Bom, acabando o suspense. Aparentemente colou sim, a gente está tentando tirar nas beiradinhas, que aqui estão todas firmes. Não parece ter nenhuma bolha no meio, aparentemente está tudo bem coladinho, tá? Assim ela tá um pouquinho arranhada e coisa que parece que tá feio, mas é porque tem um plástico de proteção aqui. Por enquanto a gente vai deixar esse plástico, a gente só vai tirar na hora que tiver tudo já montado lá pra ficar protegendo, pra não arranhar tanto, né? Mas aparentemente funcionou, podemos fazer no restante do banheiro sim. E essa parte aqui embaixo, como vocês viram no vídeo passado, a gente colou só daqui pra cima. Porque aqui, isso aqui vai ter que entrar por dentro da parte onde é o box ali, que é um quadradinho levantadinho assim, né? Então a gente vai ter que medir direitinho, a gente vai ter que recortar um pedacinho embaixo ainda. E aí a gente vai ter que passar a cola PU depois para assentar ela por cima da caixa do box. A caixa do box tem que entrar aqui dentro, digamos. Foi aí então? Agora tu encaixa primeiro os teus cantinhos lá. Aqui na ponta, no caso? É. Tu pode colocar então, não tem problema. Aqui em cima não é... Eu não consigo puxar de novo. É que tá andando mais aqui. Agora tenta acertar. Mais ou menos. Encosta ela dentro. Hoje é outro
dia, enquanto tá secando lá, já praticamente poderia tirar, mas a gente vai deixar mais um pouquinho ainda. A gente vai medir as tábuas que vai ser utilizada para colocar, para tapar aqui atrás. Vai ser uma tábua aqui embaixo. Essa aqui já vai dar certinho. Vai ser uma tábua daqui para baixo e outra daqui para cima. Por que daqui? Por que tem duas tábuas? Porque não uma tábua inteira? Porque aqui ela vem mais ou menos reto. E aí aqui ele começa a inclinar. E a tábua não ia conseguir fazer esse jogo todo. Então a gente vai fazer duas tábuas. E aí também aqui vai ter que ser colado o laminado de fibra de vidro. E já vamos estudar o armário aí, né? É, e aí vamos ter que estudar o armarinho para o aquecedor de passagem. Temos que só colocar mais um pedacinho de tábua aqui, botamos só um forrinho mesmo, colado, a gente colocou um tenaz, para ele ficar bem direitinho aqui, ó. E aí... Fica da mesma largura aqui no caso, né? Isso. E daí agora a fibra vai vir aqui por cima, ó, e fica da mesma largura aqui. Encostado aqui, ele fica na frente, ó. A tábua vem aqui, ó, ainda assim ele tá à frente do coisa aqui. O que te parece? Que tamanho vai ser mais ou menos esse armário? Profundidade? É. Aí que tá, aí depende do aquecedor, ó. Que tamanho ele é? Não, é mais fácil medir. Tem mais a tábua ainda aí. Bastante mais. É bastante. Ele, vamos dizer que ele tem 17, 18, a gente vai ter que ter mais a tábua. São uns 21, 20, 22. Aqui. Apertadinho. Se for desse tamanho, vai ficar apertadinho. Mudamos todos os planos aqui. Mais uma vez. A gente tinha tudo na cabeça que o nosso aquecedor de passagem ia sair aqui, ia botar toda um armário aqui e tal, só que ficou muito apertado aqui. Eu ficava encostando os ombros no armário e na parede, se fosse ser aqui como a gente tinha planejado inicialmente. Mas a pia aqui, ia ficar apertada, a gente tá com baita banheiro e ia ficar apertado. Então, o aquecedor de passagem não vai mais ser aqui, tá tudo planejado agora, e ele vai ficar atrás, tipo, nessa parede daqui, também com um armáriozinho, da mesma forma, com as saídas, entrada e saída de ar aqui pro lado, só que o armário vai ficar toda essa parede de trás aqui. Toda não, na verdade até um pedacinho aqui, assim, o aquecedor aqui, esse canto aqui vai ser uns nichos ou a pia. Bom, mudamos os planos aqui, já está decidido, já estamos fazendo as coisas acontecerem dessa forma assim, porque fica muito espaço igual. Olha, tem muito espaço igual e aí eu vou ficar com toda essa largura aqui para poder fazer os serviços de forma bem mais tranquila, não ficando tão claustrofóbico. É porque inicialmente, antes da gente fazer essa tábua aqui, a gente não imaginou que ela fosse, não sei, a gente não tinha na cabeça que ela fosse ficar tão grande aqui. Então, mesmo que aqui tenha o armário, ainda assim sobra espaço tranquilo pro porta-pote. E aí a gente ganha em termos de largura. A única coisa que a gente ainda não tem certeza, não tá 100% definido, é onde vai ser a pia para lavar as mãos. Porque o único lugar que sobraria aqui no fundo seria nesse cantinho, mas aí toda vez a gente ia ter que entrar aqui, ficar aqui assim, e aí lavar a cabeça aqui assim, e ainda tem a parede aqui, e não sei se ia dar muito certo. Talvez a gente coloque ela aqui, mas aí ela vai atrapalhar um pouco para tomar banho, e talvez a gente faça ela móvel, tipo, para trocar. Quando vai tomar banho, bota ela para cá, toma banho mais tranquilo, do que ter vindo banho, bota para cá, que daí a gente fica conseguindo usar, porque aqui ela também vai tirar espaço do porta-pote. Vou falar um pouquinho agora do aquecedor de passagem que a gente vai instalar aqui no Migrante. Ele é o nosso aquecedor de passagem é um Lorenzetti de 7 litros para gás GLP. É o que a maioria do pessoal está usando para fazer instalação em motorhomes, então a gente acredita que não vai ter nenhum problema, assim, contra esse aparelho especificamente. Pelo que a gente estudou, a gente fez algumas pesquisas, de acordo com essas pesquisas que a gente fez, o gás de cozinha, ele na verdade não é tóxico. Ele
pode respirar ele, não vai te fazer mal. O que é o problema? Quando ele está em grandes concentrações, em um ambiente fechado, como por exemplo aqui dentro do motorhome, ele pode, gerar uma explosão, caso ele vaze aqui por dentro, tudo aqui fique cheio de gás, pode gerar uma explosão se tiver alguma faísca, e também pode nos matar por asfixia, ou sem ar, porque ele vai começar a ficar com gás de cozinha e vai tirar o oxigênio do ambiente e a gente fica sem ar. Por isso é que ele acaba sendo perigoso, mas tóxico, na verdade, ele não é. O que acontece também? O gás de cozinha, quando ele queima, ele gera gás carbônico, que também não é tóxico, inclusive ele vai para a atmosfera, ele vai fazer a fotossíntese e tal, tem que ter um equilíbrio nisso daí, logicamente, né? Mas ele não é tóxico e ele gera gás carbônico que vai ser feito fotossíntese pelas plantas. Mas esse gás carbônico também, se entra para dentro do motorhome e fica numa grande concentração aqui, ele não é tóxico também, mas ele também tira o oxigênio do ambiente. E aí a gente acaba morrendo também sem ar. Ou seja, os riscos, na verdade, desses gases são esses. E se não tiver uma queima completa, se queimar tudo perfeitamente, ele só gera gás carbônico e não é tóxico. Mas se por algum motivo tiver uma queima incompleta, tiver sujeira junto com gás, ou falta de oxigênio para fazer a queima do gás, aí ele pode gerar monóxido de carbono e algum outro gás. Esses sim são tóxicos se a gente respirar. Bom, dito isso, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, outra informação, o gás de cozinha, ele desce. O gás de cozinha desce, de acordo com as pesquisas que a gente fez, e o gás carbônico, ele sobe. Como é que a gente vai fazer o funcionamento aqui? O nosso aquecedor de passagem vai ficar dentro de um armário fechado aqui. Mas ele precisa de oxigênio para queimar. Então a gente vai fazer instalar uma grelha de ventilação aqui, para que entre oxigênio para fazer a queima no aquecedor de passagem. Aí o oxigênio vai entrar aqui, vai fazer a queima, e o gás carbônico ele vai subir pela chaminézinha e vai sair num outro buraco que vai ter por aqui também. E aí vai ficar nesse ciclo aqui assim, sem ter contato com a parte de dentro do motorhome. Esse é o processo natural que é para acontecer se tiver tudo certinho. Caso venha a ter algum vazamento de gás aqui no equipamento, o que vai acontecer? O gás não vai vir para dentro do motorhome, ele vai sair pelo buraco aqui, pela grade de ventilação, porque aqui vai estar fechado, então o gás vai sair por ali e vai ficar na rua, não vai vazar para dentro do motorhome. Se por acaso tiver alguma queima incompleta, gerar um monóxido de carbono, alguma outra coisa assim que seja mais pesada, que suba, ele vai, além da chaminé aqui, vai ter uma aberturazinha pequena aqui, para que algum gás que suba saia por aqui e não entre para o motorhome também. Outra coisa também que a gente queria comentar com vocês é que volta e meia, isso é volta e meia, a gente recebe um comentário que o outro dizendo que a gente fala demais e faz de menos, que a gente deveria botar mais a mão na massa e falar de menos. É que a gente tá muito devagar a construção do migrante. Na verdade está devagar mesmo. Sim, a construção do migrante, ela tá devagar, mas ela tá no ritmo que a gente tá conseguindo tocar, que a gente tá conseguindo levar. Ela tá no nosso ritmo. Correto. E uma coisa que aí a gente queria comentar é que a gente fica pensando, como a gente disse, a gente lê os comentários e a gente, dá uma analisada em tudo que tá acontecendo. A gente se preocupa, inclusive, né? Exatamente, senão a gente não estaria aqui falando isso, né? O que vocês preferem, assim, que a gente simplesmente mostre cenas das coisas, enfim, cenas e não explique o porquê que a gente tá fazendo, né? Por que a gente tomou tal decisão. Por exemplo, um exemplo nítido é do banheiro. A gente tinha um planejamento e agora a gente mudou. Tipo, se a gente não parasse pra explicar o que tá acontecendo, quais foram os motivos que nos levaram a mudar, a trocar novamente, tipo, vocês não iriam nem entender o que estava acontecendo. Vocês simplesmente vê, opa, mas eles disseram que iam fazer o armário ali, e daí mudaram o armário, e como assim? O que aconteceu? Então a gente não vê muita lógica, simplesmente a gente ficar mostrando e mostrando cenas do trabalho e não explicar pra vocês o que tá acontecendo e o porquê que a gente tá tomando determinadas decisões. Por que a gente tomou essas decisões, né? Eu acho que isso é importante, assim, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, a gente tá se inspirando em vocês, a gente quer ver como é que vocês vão fazer. Muitas dessas coisas as pessoas também aplicam na construção dos seus motorhomes e tudo mais. Então a gente acha que é importante a gente dar uma explicada. Claro, se a gente conseguir explicar, mas conseguir botar a mão na massa, perfeito. Mas eu acho que esse lado falado
também é importante, né? Lembrando que nós não somos profissionais e sim a gente só tá mostrando e compartilhando com vocês o que a gente tá fazendo, né? Realmente, assim, eu acho que a gente tá muito mais lento do que a gente gostaria de estar muito mais adiantado com o motorhome. Mas... Sinceramente, a gente gostaria de já estar morando aqui dentro. Sim. Nosso plano inicial, de fato, era estar morando em meados de 2021. O nosso projeto, nosso planejamento era já estar morando dentro do Migrante. Só que várias coisas vão acontecendo. Uma das coisas que aconteceu, que a gente acabou demorando bem mais, foi, por exemplo, que a gente botou fibra e trocou as janelas de todo o ônibus. Que o plano inicial não era fazer essa troca. Só que como entrava água, a gente ia gastar um monte para tirar os vazamentos de água, a gente, não, se a gente vai gastar para tirar e deixar as janelas do ônibus, então já vamos logo trocar por uma fibra e botar umas janelas, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas já vai ficar algo mais legalzinho. E só que só nisso, quanto tempo a gente levou, por exemplo, para fazer essa troca das laterais que não estava no plano inicial, né? E tipo, agora no final teve a questão toda do Covid, né? Tudo aquilo que a gente passou, que a gente ficou um baita tempo sem trabalhar, né? Então, ou seja, tem uma série de coisas que às vezes a gente não está contando e que vai empatando o serviço e que a gente sabe que faz parte. Algumas coisas às vezes não acabam não aparecendo nos vídeos, né? Por exemplo, o Covid ali, tipo, foi mais de um mês que a gente ficou em função que nem tocamos no ônibus, no Migrante, no motorhome. Outra coisa, por exemplo, agora, a gente está há 2 semanas com chuva aqui em Pelotas. Deu uma trégua de uns 3 dias, a gente começou a botar a mão na massa de novo. Tá chovendo de novo. E já tá chovendo de novo. Ah, mas vocês estão trabalhando dentro do Migrante. Mas a gente trabalha com cola? Só que assim, cortes pequenos, coisas assim, a gente até consegue fazer aqui dentro. Só que muitos cortes maiores, nas tábuas maiores, tem que ser feito lá na rua. Com chuva não dá. As tábuas já estavam empenando. Imagina se a gente trabalhar com elas pegando chuva. Então não dá, assim, sabe? É muita coisa que impacta, fora que a gente também tem a nossa vida. Várias coisas assim vão atrasando todo o processo. Então, tipo assim, a gente gostaria que o motorhome já estivesse pronto? Sim, a gente gostaria. A gente não vai simplesmente sair fazendo, digamos, vamos fazer, temos que tocar, que tem que estar pronto, e a gente faz o negócio assim, todo de qualquer jeito, e daqui a pouco, meio ano morando no motorhome, a gente tá com um monte de problema, então a gente vai seguir no nosso ritmo, e vamos tentar fazer as coisas da melhor forma que a gente conseguir, que era o que a gente tá fazendo desde o início, né? E a gente tem também outros projetos. Por exemplo, agora eu peguei um outro projetinho na área de sistemas que eu tô tocando ele em paralelo. Durante o dia, normalmente eu acabo não fazendo, eu faço mais durante a noite. Dá pra conciliar as duas coisas, mas só pra saber que a gente também tem outros afazeres e não é simplesmente o motorhome, né? Então, gente, por que a gente tá aqui falando isso? O pessoal vai dizer, pô, vocês já estão aí falando de novo. A gente tá aqui falando e explicando isso porque a gente se importa com os comentários. Sim. A gente lê e a gente, né, a gente tá por dentro ali do que o pessoal tá falando. A gente só tá aqui explicando, né, falando pra vocês o nosso lado, né, como é que as coisas funcionam do lado de cá, certo? Certo. E pra agilizar um pouquinho esse nosso processo do banheiro, o que a gente fez? A gente listou todas as atividades que a gente tem que fazer no banheiro, de acordo, né, com a ordem que as coisas têm que acontecer. A gente passou isso pro papel e agora a gente vai seguir, como se fosse o roteirinho do banheiro. Então, pessoal, as outras 2 tábuas, paredes, a gente colou a fibra com a cola PU40 de uma marca. E aí quando a gente foi comprar mais cola PU, não tinha da mesma marca, a gente comprou de uma outra marca. E aí a gente fez alguns testezinhos e talvez a gente tenha um grande problema, bem grande. As 2 eram colas PUs. Olha só, estragando a nossa tábua.